Sabe quem que tá te fazendo perder dinheiro? Sabe quem que tá te fazendo deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir? Tu mesmo. Como assim, Monique? Como assim eu? Tá ficando doida, mulher? O que tá acontecendo? Fica aqui que nós vamos resolver isso agora. Nós vamos descobrir como é que é tu que tá te fazendo perder dinheiro e deitar a cabeça no travesseiro e não te deixar dormir. E para essa conversa ficar ainda melhor, nós vamos receber aqui com a gente a Ivete Maria, que já está aqui presente, que vai acompanhar essa conversa e, na verdade, ela vai conduzir aí com o tanto de conhecimento que ela tem aí para compartilhar com a gente. Tá chegando! Segura! Aí, Chegou! E olha que cheguei. bacana! Não estou lhe vendo! Nem eu. Que Só porque, delícia! Que delícia! só porque eu vesti preto, nós vamos ficar com uma tela preta. Não pode ser. Eu vou trocar meu casaco. Eu toda cheia de flor, bonitinho, mas tudo bem, simbora, né, Ivete? Seguimos? Esse é ao vivo, né, Monique? Não tem jeito. Exatamente. E o tema que a gente vai falar hoje, ele realmente traz muito isso, né? Como é que a gente tá se sabotando aí realmente de... Nós é que estamos se impedindo de fazer dinheiro e a gente mesmo é que se impede de deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Tu que tá entrando aqui agora, que vai passar depois, também tá fazendo isso contigo. E como é, o que que é isso, né, Ivete? Como é que a gente vai mostrar para eles esse caminho de que a gente, como é a gente mesmo que faz isso acontecer, a gente também pode fazer com que isso pare de acontecer também, né? Claro. E eu tô buscando aqui, porque eu queria TV, eu tô buscando no outro usuário para conseguir TV. Vamos Ah, ver se eu consigo. olha, eu não tenho essa disposição agora no momento, então eu vou ficar me olhando aqui e te escutando. Sim, Ivete, olha aí, estamos as duas no vídeo, bem bonitas. Agora, ó, eu vou ter colocar aí, ó. ah, tu falou do Luiz? Claro! Ah, vou ter até umas frozinhas, ó, gente, almoçando aqui com a gente. Eu ainda não almocei, então vamos tomar um chima junto e simbora. Isso, venham almoçar conosco, ou tomar um chima, um café, sejam todos bem-vindos nessas lives que a gente fala, né, Monique, sobre autoconhecimento, sobre prosperidade e liberdade. Então, estamos dando sequência aí nas lives sobre prosperidade, como abrir as portas para esse fluxo. E hoje o tema é autorresponsabilidade. Ai, ai, ai. Só depende de nós, né? Aham. Então, o que que é a autorresponsabilidade? Seria tão mais fácil colocar a culpa no outro, né? Aquela velha história, ah, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas, como nós vemos falando aí sobre prosperidade, que para sermos prósperos, precisamos ter objetivos, ter metas claras, estarmos alinhados, ter propósito. Então, precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas, por esses objetivos, termos a consciência de que precisamos estar alinhados. Então, o que que a autorresponsabilidade nos traz? Que precisamos fazer as escolhas conscientemente. E assim eu não posso colocar a culpa em mais ninguém. Ah, mas seria tão bom, né? Não, se meu relacionamento não tá bom, ah, meu marido, ele que não muda, ele que não faz as coisas, ou meu filho, ou o vizinho, o chefe, né? Para você que fala muito aí dos conflitos nas empresas, seria tão mais fácil colocar a culpa no chefe e nos eximirmos dessa responsabilidade. Então, se o outro não faz, ah, eu não consigo as coisas porque, ah, também fulano não me ajuda, as coisas não dão certo. Mas, como a gente falou nas lives sobre a realidade, né, que a gente falou muito da realidade, trazendo a importância do autoconhecimento, de sabermos quem somos e conseguirmos olhar para a nossa realidade. Então, no momento que
eu tenho alguma situação, eu preciso saber que eu sou responsável por ela. Porque já falamos aqui que somos nós que criamos aquilo que estamos vivendo, que tudo parte da nossa mente, tudo parte de um pensamento. Nada foi criado se alguém não pensou primeiro, né? Então, se eu tenho conflitos pessoais, profissionais, se eu tenho confusão na minha vida, de quem é essa responsabilidade? É minha. Não, e assim, Poxa vida. é uma coisa que a gente não gosta muito de escutar, né? Pensar como assim é minha responsabilidade o problema que eu tô vivendo hoje. Eu não pedi para isso acontecer. Aí isso é uma coisa para outros assuntos mais profundos, mas vem de umas profundezas nossas aí, né? Vai ter umas camadas nossas que a gente sem querer, né? Sem perceber, a gente tá puxando aquilo que aconteceu, né? Estamos atraindo de alguma forma. De alguma forma. Então, tem os fatores externos, como nós já falamos, na primeira live sobre prosperidade, que sim, tem coisas do clima, por exemplo, que eu não consigo controlar. Mas eu preciso saber que se eu estou numa região que dá tempestade, eu preciso ter as mínimas condições para enfrentar essa tempestade. E o que faz com que eu esteja preparada? Por isso que a frase é: o conhecimento liberta. Então, se eu tenho conhecimento, eu sou aquela pessoa que eu consigo me prevenir diante de certas situações. Eu consigo pensar nas possibilidades das coisas que podem acontecer e ficar pronta. Claro que a gente não fica esperando, que foi o que aconteceu conosco no Chile, por exemplo. Eles dão uns treinamentos nas universidades, nas escolas, de como se comportar durante um terremoto. E você faz o treinamento, mas você não fica pensando, né, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Você não pode viver com esse medo, senão você não vive. Mas sim, você precisa estar pronto. Então, você precisa saber qual é o lugar seguro da sua casa que você vai ficar, ter uma mochila com as coisas que você precisa sair correndo. Não dá para correr durante o terremoto, mas, né, no intervalo entre um tremor e outro, para conseguir sair, procurar um outro lugar mais seguro. Então, você precisa levar os seus documentos, as suas coisas, que tem lugares que você nem sabe se vai voltar, né? Então, você precisa ter ideia de como agir. E aí, voltando na autorresponsabilidade, diante de todo esse assunto, tem o coach Paulo Vieira, que ele fala que ele escreveu um livro sobre o poder da autorresponsabilidade. Então, por quê? Porque se eu me responsabilizo pela minha vida, pelas minhas coisas, eu tenho consciência, eu trago para consciência os possíveis problemas, as possíveis questões, e eu estou sempre pronta para agir. E eu me planejo. Então, a gente viu que prosperidade precisa de planejamento, então eu vou me planejar para aquilo que eu quero. Eu preciso saber aonde eu quero estar, quem eu quero ser daqui 5 anos, daqui 1 ano. Então, eu preciso ter as metas claras, os objetivos claros, para dizer: eu sou responsável por fazer esse caminho, porque ninguém pode fazer o caminho por nós, né? E até ele usa a metáfora de que cada um tem que ser o timoneiro do seu barco. Então, nós precisamos ser conscientes que só depende de mim. Obviamente que vivemos em sociedade, temos as relações, mas, por exemplo, né, se dentro do casamento não está bom, mas quem te obrigou a você se casar? Foi uma escolha que você fez. Mas eu esperava que ele fosse mudar. Então, até esse assunto seria, né, de a gente aprender nas escolas, porque nas escolas a gente aprende a resolver equações matemáticas, mas não aprende a resolver as questões do dia a dia. E, geralmente, dentro da família, a gente não encontra também esse conhecimento sobre como se relacionar, né? Ninguém fala: quando você crescer, você precisa ter assim no seu relacionamento, você precisa se comportar desse jeito, enfim. Então, seria temas até para a gente pensar, né, de levar adiante. A gente está disseminando aqui nas redes, mas seria interessante que isso chegasse nas escolas, para as pessoas, para as crianças já
irem aprendendo desde cedo a importância de solucionar as questões do dia a dia. E aí tem situações do passado para resolver. Então, e que eu sigo arrastando, e que eu sigo, às vezes, até impedindo a minha prosperidade, porque eu estou presa naquelas situações. Então, o que, que eu faço com elas? Se elas têm solução, eu vou olhar para elas e vou solucionar. Mas se já fiz e não solucionou, eu coloco elas numa caixinha e deixo aí, olho para frente e sigo. Pego esse caminho e vou, né? O barco não tem marcha ré. É igual o exemplo que você deu do carro na live passada, né, Monique? Esse carro do autoconhecimento e da prosperidade, ele não tem marcha ré, ele só anda para frente. E a nossa vida precisa andar só para frente. É bem isso. E a gente aprende na escola a encontrar o X, mas a gente, né, na equação, mas a gente não aprende a encontrar a gente mesmo, né? Como é que a gente, que é o que a gente traz aqui, se conhecer, né? Compreender isso tudo que tu vem falando, se compreender aonde que eu. Então vamos pensar a pessoa que está ali escutando aqui junto com a gente, onde que tu, né? Onde que tu tá falhando contigo mesmo e acertando contigo mesmo, né? Encontrar esse X da questão na nossa própria vida é uma coisa que a gente não aprende assim de cartela, que nem tu disse lá no colégio ou dentro em casa. É muito raro a família que tem essa estrutura, né? Então a gente tá aqui hoje, depois de adulto, depois de mais velho, enfim, descobrindo todo esse caminho e mostrando esse caminho que a gente vai descobrindo também, né, Ivete? Para um mostra de uma coisa, outro mostra da outra, então isso também que traz essa prosperidade, né? A gente compartilhar o que a gente vai aprendendo. Claro, porque essa é a nossa missão aqui. Se a nossa missão é evoluir, então como é que eu faço esse processo de evolução? Se eu tenho um conhecimento e está dando resultado para mim, eu já passo adiante para poder ir assimilando novos conhecimentos. Então eu vou esvaziando a xícara do meu chá, né, compartilhando, e depois eu posso colocar mais chá. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né, Monique? Até você formatou, colocou bem bonitinho lá o nosso canal no YouTube, né, mostrando o caminho. Essa é a nossa ideia aqui, é mostrar o caminho. Então, a gente já vem falando de autoconhecimento, de prosperidade, há várias lives, desde lá da primeira live que você me convidou, que eu sou muito grata, do Girassol, desde lá a gente vem falando dessas questões, né, que tudo começa na mente, que tudo é uma questão de autoconhecimento. Então, que a primeira coisa para autorresponsabilidade é o autoconhecimento. Girassol. Olha aí, eu vi que tinha um amarelo, mas não fazia ideia que era um girassol. Nem tinha te perguntado que flor tu tinha aí, que coisa mais linda. Esse almoço aqui com a gente, viu? Já que não te vejo, eu vou olhando para eles. Você tem literalmente teu girassol aí, então, coisa boa. Ai. Então, o primeiro item para a prosperidade, né, dentro da autorresponsabilidade é o autoconhecimento, e o segundo, então, colocar em prática a consciência diante das nossas escolhas, que acaba se tornando a autorresponsabilidade. Porque se eu estou na faixa vibratória da escassez, do medo, da insegurança, dos bloqueios, das crenças, das travas, o que eu vou atrair? Vou atrair mais do mesmo. Se você plantar uma semente, você vai, né? E tem o ditado, a semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então você vai colher aquilo que você planta. Não tem como ser diferente. Você não pode esperar colher um fruto doce se você está plantando uma semente amarga. E às vezes a gente não quer olhar para o nosso problema, como nós já falamos aqui, para aquela ferida, porque dói curar a ferida. Mas dói muito mais deixar ela aí, ela nesse lugar sem curar. Então vai doer naquele momento, mas depois, o futuro, como é que vai ser?
né? Dói Então, pensando em todas as situações. né, Vete? Dói muito mais a gente se ver perdendo dinheiro, a gente dói muito mais a gente deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir, dói muito mais a gente perder um casamento, um relacionamento, dói muito mais a gente perder uma amizade, dói muito mais a gente estar sempre em conflito com a família, né? Dói muito mais a gente não avançar na carreira. Eu acho que essa dor é muito maior do que a gente olhar para essas dores e fazer o que precisa ser feito. É um trabalho desafiador, e graças a Deus que é desafiador, porque assim a gente se motiva também a fazer melhor. Mas dói muito mais, né? Tu vê a tua vida ali empacada, estagnada, e sabendo que é tu o responsável por aquilo e tu simplesmente, né, não fazendo nada, né? Claro, então nós precisamos tomar esse timão do barco e dirigirmos o nosso barco, saber para onde a gente quer ir. E no livro, então, O Poder da Autorresponsabilidade, ele traz leis práticas para colocarmos a responsabilidade aí, né, em prática, repetindo a palavra. Então, a primeira é calar-se em vez de criticar. Quando alguém faz alguma coisa ou fala alguma coisa, no momento que eu for criticar, eu preciso fazer o filtro. Então, primeiro eu escuto, deixo descer a informação até o coração, enquanto isso eu penso. Isso que eu vou falar, essa crítica que eu vou emitir, ela vai ajudar essa pessoa ou ela vai daqui a pouco destruir? Então, sempre fazer esse filtro e pensar, isso vai contribuir ou vai prejudicar? E sempre falar com amorosidade. E se não for contribuir, então zip delips, né? Fica caladinho que é melhor. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. A segunda, dar sugestões em vez de reclamar. Então, no restaurante você pede um prato, por exemplo, e a comida não veio do jeito que você pediu. Em vez de você fazer um escândalo, uma gritaria e reclamar, você chama e sugere, seria possível trocar meu prato? Olha, o meu pedido não foi feito de acordo com conforme eu pedi, teria a possibilidade, né? Então, existem tantas palavras que a gente pode fazer essa negociação, consegue dar uma sugestão, consegue perguntar, consegue ver se é possível. E na vida também, né? Colocando isso em prática, quanta coisa a gente pode tentar intermediar, tentar ver se pode ser de outro jeito, se pode ser um pouco do nosso jeito, que a gente já sabe que as coisas, né, não podem ser do nosso jeito, que elas têm a forma delas aí, e nem tudo a gente consegue colocar dentro da nossa forma. Às vezes as coisas são como são, né, e basta, e nos cabe aceitar, usar resignação, ser mais compreensivo. Ah, mas então eu vou estar me diminuindo, vou estar me sabotando? Não, existem maneiras de consertar as coisas, né? E entender que as coisas, elas têm um formato e nem sempre é do nosso jeito, porque cada pessoa veio de uma família, cada pessoa faz as coisas do jeito que ela acha que tem que ser. A terceira, buscar soluções em vez de procurar culpados. Então, eu já saio apontando o dedo, né? Ah, meu marido, meu filho, meu chefe. Mas eu aponto um, mas tem três aqui para mim, né? Então, volta para a autorresponsabilidade aí. Então, se isso está acontecendo, para quê? E aí, se a gente entende que tudo na vida são lições, que a gente está aqui para aprender, o que isso está querendo me ensinar? E aí tentar colocar em prática, né? E porque culpar alguém, se já está feito, não vai desfazer aquilo, então não vai solucionar. Então, foco na solução. Quarto, fazer-se de vencedor em vez de vitimizar-se. Às vezes a gente quer alguma coisa, não deu certo, diz, fracassei. Eu acho que o maior fracasso é não tentar, né? Você nem sair da cama para fazer aquilo que precisa ser feito. O fracasso é não tentar fazer, mas se você tentou, você teve aí a oportunidade, só não deu certo. Quem sabe na próxima, quem sabe se você buscar outros caminhos, outras formas, outras maneiras, você chegue nesse resultado. Então a gente tem muito isso de fracassei, né? Por aí, mais ou menos, não é? Não é por aí o fracasso, senão que o fracasso é nem tentar fazer.
Outra, então, aprender com os erros em vez de justificá-los. Então, se eu já sei que fazendo dessa forma não dá certo, pronto, na próxima eu faço diferente, né, Monique? Eu já viu que vestir preto aqui, a nossa tela ficou preta, ainda na próxima já não vem. Paciência, entendeu? Simbora, só tô fazendo o que precisa ser feito, né? É isso aí. Justificar as atitudes e não, perdão, julgar as atitudes e não as pessoas. Então, se entendemos que todos nós estamos aqui para evoluir, precisamos entender que essa pessoa também está no processo dela de evolução. Então, eu posso sim, daqui a pouco, olhar para aquilo que ela fez e dizer, poxa, não é a melhor maneira, porque a gente sabe que a nossa liberdade termina onde começa a do outro, né? Então, se está entrando no teu campo aí, peraí, vamos ver, vamos rever. Mas julgar não vai solucionar. Então, sempre tentar buscar a solução para tudo na nossa vida. E a autorresponsabilidade vem nos trazer esse senso de solução, né? Porque se a gente passa a ser responsável pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, a gente passa a, a aprender e a evoluir, né? Com tudo isso. Exato. E é bem isso, já entrando aí, a gente já está se aproximando para os nossos encerramentos, que a gente fala, e depois segue mais um pouquinho, então nós vamos, né, entrando na nossa linha final. O, então nós começamos falando assim, que é tua pessoa que te sabota, né, que te faz perder dinheiro, que te faz não conseguir dormir à noite, que te faz gerar todo esse conflito que tu tá na tua vida. E aí a gente entra e pensa assim, ok, mas então a autorresponsabilidade ela entra onde? Tudo nisso que a Ivete já conversou aqui com a gente, ela entra no comportamento que a gente tem, comportamento, a gente é grosso, a gente é autoritário, a gente é generoso, a gente é bondoso, quais são os nossos comportamentos, né? Entrou um negócio aqui. No comportamento, como é que está no nosso comportamento, a nossa atitude diante das coisas. Então, por exemplo, aqui aconteceu um probleminha aqui no Instagram. É responsabilidade nossa? Até certo ponto é, mas tem outro ponto que não é, responsabilidade do sistema Instagram. Então, o que era da nossa responsabilidade, a gente procurou deixar tudo organizado, tudo seguro, mas o que é da outra responsabilidade, a gente não tem muito o que fazer. Então, a gente vai entendendo esses limites, mas qual atitude a gente tem, então, diante deste problema que aconteceu? A gente segue fazendo o que precisa ser feito. Porque a gente poderia pegar o outro caminho, né, Ivete? Que seria simplesmente não fazer. Se frustrar e dizer assim, vou fechar tudo, gente, hoje não vai ter, porque eu não tô enxergando ela não tá me enxergando, bebê, e aí fica reclamando, e bem no fim a gente deixa de compartilhar o que precisava ser compartilhado e desonra um compromisso que a gente fez com vocês aqui. Então, a autorresponsabilidade, ela traz isso. Qual o comportamento que tu tem de se comportar mesmo, quais são as tuas atitudes diante do que vai acontecendo aí com a vida. E uma das coisas, o pensamento, né, Ivete, que tu comentou muito sobre isso, o que tu pensa realmente, o que vai acontecendo. Não, isso é uma coisa que já está bem martelado, mas a gente precisa se lembrar que o que a gente pensa realmente acontece. E uma das coisas bem interessantes para a gente elucidar essa parte também da autorresponsabilidade é esse compromisso contigo mesmo de ser quem tu é, de tu agir a favor dos teus sonhos. Então, se autorresponsabilizar é fazer aquilo que a Ivete comentou ali no início. Colocar na balança, isso vai ser favorável, vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Isso está me distraindo ou está me ajudando a focar? Isso está me aproximando de eu alcançar aquele sonho, aquela meta, ou isso está me afastando? E tu fazer essas análises contigo mesmo e realmente se enxergar como o primeiro responsável. Porque às vezes a gente diz, a gente é completamente responsável por tudo que acontece. Às vezes, assim, numa primeira camada parece assim, é impossível eu ser o único responsável, né? Porque, por exemplo, aqui, o nosso problema de hoje, o Instagram deu problema, e aí a gente, só nós somos as responsáveis. As primeiras responsáveis somos nós, né? Porque a gente é que se organiza, tem que deixar tudo prontinho,
daqui a pouco numa próxima, num outro, a Ivete ele já teve uma solução de ter um outro aparelho para conseguir enxergar, então essa é a responsabilidade nossa. Agora, também a gente precisa contar com os eventos externos, né, os eventos externos que acontecem ao redor, e a gente entende que, vamos pegar um relacionamento, seja ele amoroso, seja no trabalho, na amizade, tem o que tu é, como tu te comporta, as tuas atitudes, os teus pensamentos, quem tu é como pessoa, a tua responsabilidade de ser melhor contigo mesmo como pessoa, mas também tem a responsabilidade do outro. Tem a Claro. responsabilidade de como a outra pessoa se comporta, de quais são as atitudes da outra pessoa. Mas para a gente contextualizar assim um geral sobre tu é a pessoa que te faz perder dinheiro, mas tu também é a pessoa que te faz ganhar. Tu é a pessoa que te faz fritar a cabeça aí na hora que tu vai deitar e dormir e não conseguir pegar no sono, mas tu também é a pessoa que consegue te aliviar. Então a autorresponsabilidade ela não traz só uma cobrança, ela traz um alívio, porque aí a gente começa a perceber que às vezes a gente está sambando ali na mão de outras pessoas, sambando ali dentro de um trabalho, sambando ali dentro de um sistema familiar, sambando aí dentro de uns pensamentos que nem são nossos, que a gente nem quer aquilo pra gente. Então a gente se autorresponsabiliza para fazer a escolha, isso eu quero, isso eu não quero mais, isso eu quero, isso eu não quero mais, isso eu quero. Até aqui sou eu, daqui em diante é responsabilidade da outra pessoa. Então a autorresponsabilidade que ela tá ligadinha com se conhecer, que é o autoconhecimento, com a prosperidade e a liberdade, ela traz esse alívio, sabe? É desafiador? É, mas também tu permanecer estagnado e perdendo dinheiro e doente é muito mais desafiador do que tu se desafiar a avançar. Eu vejo desse jeito, sabe? Então, ela te convida, sabe? Ela te convida, ela te carrega e ela também te ajuda a caminhar. Tu sendo a autorresponsabilidade, né? Tu se responsabiliza e alivia aí uns pontos da tua vida, começa a se organizar mais, a ver teu avanço, a fazer esse movimento de realmente tu se critica, né? Como a gente comentou ali, a Ivete comentou, tu se critica um pouco de se cobrar mesmo para fazer tua vida andar, obviamente, mas também tu consegue chegar e te dizer, olha, por exemplo, hoje, né? Vamos pegar um exemplo aqui no dia a dia. De nós encerrar a live daqui a pouquinho e a gente dizer, cara, parabéns para nós mesmas, conseguimos, avançamos mesmo diante desse conflito, nós conquistamos realizamos a nossa meta ali, que era entregar o nosso conteúdo ao meio-dia. Então eu acho que são essas pequenas coisas assim que a gente vai se autorresponsabilizando, fazendo o que precisa ser feito, sem reclamar, e só avançando, né, Ivete? Só. Porque são duas situações, né, Monique? Ou a gente fica na reclamação, e daí a gente entra na escassez, porque a gente já sabe que todas essas críticas, julgamento, reclamação, qual é a vibração que tem? Baixa. Então, se eu estou numa vibração baixa, eu não vou chegar na prosperidade, porque já falamos aqui também que a vibração é uma faixa vibracional, tá alinhada com a felicidade, está alinhada com o bem-estar, está alinhada com a saúde, está alinhada com os bons relacionamentos, né? E, por último, aí a prosperidade financeira vem quando tudo isso está alinhado. Então, qual é a diferença de uma pessoa escassa para uma pessoa próspera? A escassa sempre vai encontrar os culpados para tudo. E a pessoa próspera vai se autorresponsabilizar. Então, essa foi uma grande chave, né? Já que a gente fala em chave mestra, essa foi a grande chave para a gente entender muito bem esse caminho para a prosperidade, que é um passo para a nossa liberdade, né? E encerrando assim, a minha ideia, depois eu gostaria que tu deixasse uma reflexão final, mas seja a pessoa que tu te puxa para frente, sabe? Chega de te puxar para trás. Ah, hoje eu me comprometi que eu ia fazer isso, isso e isso e não fiz. Cara, te organiza, entendeu? Vamos lá. Por que tu não fez? Sabe? Tenha esse diálogo contigo mesmo ali, né? Essa conversa e te coloca esses puxãozinhos de orelha, assim, da mesma maneira quando tu consegue concluir, tu vai lá e tu te parabeniza, te acolhe, mas seja essa pessoa que te puxa pra frente, sabe? Se autorresponsabilizar é isso. Para de ser essa pessoa aí que tu tá toda hora te impedindo de avançar. Seja essa pessoa
que te puxa mesmo para frente, né? Então eu vejo a autorresponsabilidade assim, tô me puxando para frente, né? Isso é que não tem outra saída, né, Monique? Agora que a gente entendeu que a gente precisa adultecer, precisa ser os donos aí do nosso barco, são dois caminhos, né? Então não tem muita saída. O que que eu quero? Se eu quero a prosperidade, eu preciso fazer tudo isso que já foi falado nessas 3 lives, né? Ou é um lado ou é o outro. Para onde eu vou? Então são escolhas e eu depois preciso estar consciente que essa escolha eu fiz nesse momento e que vai ter a consequência que vai ter. Então chegando lá na frente, eu vou saber se foi uma escolha certa ou não, né? Então fazer as escolhas conscientemente é o caminho para a autorresponsabilidade. Então vamos aí, nos autorresponsabilidade e expandir essa prosperidade, né? Sim, bora! E assim, ó, estamos aqui mostrando esse caminho. Vai lá no YouTube, essa live vai ficar salva também lá. A Ivete sempre fala aqui. Eu adorei, eu não tinha me dado conta. Às vezes o pessoal não gosta de ouvir muito devagar, né? Lá no YouTube tu acelera, a gente precisa. Aí tu consegue escutar a live aí mais rápido. Vai estar salva lá no canal do Mostrando o Caminho, que é o nosso canal aí que está estreando para vocês. Vai ter muito conteúdo, ainda mais de tudo que a gente está falando sobre aqui, novidades, enfim, tudo a gente vai colocando por lá. E hoje a gente entendeu melhor assim como a gente mesmo consegue avançar e se puxar para trás também. Então, mas o foco aqui, o caminho que nós estamos mostrando é como se puxar para frente, né? Vai ter muita dica prática. Volta na live, escuta de novo, anota, faz uma delas, sabe? Porque ela deixou. Peraí, dentro de tudo que a gente falou, muita coisa, mas essas de passo a passo tu deixou 6, né, Ivete? Aham. E segura aqui com a gente aí na próxima quinta-feira, ao meio-dia. Nós vamos continuar o nosso papo, porque a gente está finalizando aí a sequência. Então, a gente já falou sobre se conhecer, né, autoconhecimento. Já falamos agora hoje, encerrando essa parte da prosperidade. E na próxima semana a gente entra na trilogia, né? Nossa tríade de falar sobre a liberdade, como é que a gente ativa esse fluxo da liberdade, como é que a gente abre essa porta, né, com a chave mestra, que abre todas essas portas para a gente ir encontrando e se sentir cada vez mais livre. Então a Ivete vai estar aqui com a gente, ó, marcadinho, vendo ou não vendo, ela tá aqui, ó, o nosso girassol aí tá aqui para compartilhar todo esse conhecimento que ela tem para nos entregar e de experiência de vida, né, Ivete? Uma das coisas que eu mais me inspiro assim em ti, claro, com todo o estudo que tu faz, todas as vivências que tu participa, os cursos, enfim, os teus atendimentos, mas isso tudo vem muito do filtro de tudo o que tu já viveu, né? Toda a tua trajetória, a tua caminhada. Então, isso que para mim é a coisa mais funcional. Eu chamo de case de sucesso, né? É realmente uma pessoa que estudou, mas também colocou em prática, né? E aí, botando em prática, ela vive, né? No teu caso, tu viveu e tá passando para nós o que realmente funciona e o que realmente não funciona, vivido na prática, né, Bertinho? Sim. E te agradeço imensamente, Monique. Eu aprendo muito contigo, estou aprendendo aí um pouco mais rápido, por isso que eu falei que lá no YouTube dá para avançar, porque eu falo muito lento. E você já ó, eu estou aprendendo a ser mais rápida aqui nas minhas falas contigo. Agora que eu entendi que você gosta de a 200 por hora, então estou me puxando. Não, tá tudo certo, nós estamos equilibrando aqui. Quando eu entro mais, vou andando mais de boa, vendo o caminho. Então você também me inspira muito, aprendo muito contigo. E você que é essa criadora, faz essas artes maravilhosas aí para os nossos cards, para a nossa página. Então, só te agradecer imensamente. Estamos juntas para nos ajudarmos com certeza. É uma parceria que vale muito. Então, fica aí, Monique já convidou, nos vemos na próxima quinta, né, Monique? Então, que vem prosperidade e expanda, né? É isso que a gente quer. Um beijo grande a todo mundo que entrou aqui. Ó, Sebastião, a Dani botou ótimas dicas. A Daniela, olha aí, ó. Isso aí. O Sebastião entrou também, boa tarde, vamos que vamos, gente.
Simbora, compartilha aí com mais pessoas, aproveita, vai lá no YouTube e aproveita e já coloca aí na tua agenda. Se tu não usa agenda, começa a usar agora então, só para marcar lá nas quintas-feiras ao meio-dia. Segue o meu perfil aqui, segue o perfil da Ivete também, do Mostrando o Caminho, que aí vocês estão sempre por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Gratidão imensa, Ivete, gratidão a todo mundo que está aqui. Um beijo grande. Bem, e até a próxima. Uma semana aí para nós, né? Excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.